Esses dias, eu e uma amiga estávamos conversando sobre filmes esquecidos da nossa infância. E foi aí que ela me lembrou sobre Happy Feet, filme de 2006 lançado pela Warner Bros. E que conta a história de uma espécie de pinguins imperadores que utilizam a habilidade de cantar como uma forma de se preparar para o acasalamento. Pois a única forma de conquistar sua alma gêmea aqui é através do canto. O único problema é que Mano, o protagonista do filme, é um jovem pinguim que não sabe cantar, mas sim sapatear, o que aos poucos vai se mostrando um problema ao longo da história. E é a partir daí que a narrativa se desenvolve. Foi então que eu decidi reassistir esse filme para relembrar um pouco sobre ele. E olha, Happy Feet, o pinguim, conta bem mais do que aparenta. E não é nenhuma surpresa que esse filme remete ao tema de exclusão social que pessoas com algum tipo de deficiência acabam sofrendo, por simplesmente não se encaixarem em um padrão pré-estabelecido, onde o diferente, na maioria das vezes, acaba sendo escanteado e deixado de lado. E em certos momentos desse filme, algumas dessas analogias acabam ficando óbvias para quem está assistindo. Por exemplo, no início é perceptível a dificuldade que Mano tem em se enturmar com os outros colegas da escola, pelo simples fato de não conseguir cantar. E mesmo explicando à professora que a forma que ele encontrou de ser espontâneo e expressar suas emoções é através da dança e não do canto. No entanto, ainda assim isso acaba não impedindo de ser rejeitado e aos poucos sendo deixado de lado por conta da sua condição, o que é algo que não se restringe apenas ao núcleo acadêmico do personagem, mas em todo o modo em que aquela comunidade de pinguins vê o protagonista, tanto que em determinados momentos, alguns personagens fazem questão de verbalizar o seu desprezo, chegando ao ponto de até atribuírem a escassez de peixes ao personagem, como se ele fosse um mau presságio, e que tudo que está acontecendo de ruim naquela comunidade é por conta do comportamento do protagonista, o que é um pensamento que até é simples de entender. Afinal, o ódio e o medo do diferente sempre andaram juntos. E, segundo o filósofo polonês Zygmunt Bauman, o medo e o ódio têm as mesmas origens e se alimentam das mesmas coisas. E, em muitos casos, não apenas nascem juntos, mas como também só podem morrer juntos. Pois o medo deve necessariamente buscar, inventar e construir objetivos sobre os quais deve descarregar o ódio, enquanto o ódio, por sua vez, precisa da qualidade assustadora dos seus objetivos como razão de ser. E seguindo essa lógica, todo medo é medo do outro. E esse comportamento de demonizar a imagem do outro, como se ele fosse responsável por todos os problemas da sociedade, não é nada mais do que um mecanismo de defesa do nosso ego, porque o ódio acaba dizendo muito mais sobre nós do que sobre o outro necessariamente. E existem vários exemplos de obras que abordam de forma semelhante esse tema, de um protagonista que acaba sendo banido de um grupo específico por ser considerado diferente dos demais membros, por conta de uma condição ou comportamento específico. E, segundo algumas áreas da psicologia, fazer parte de grupos sociais é essencial no desenvolvimento de qualquer indivíduo, pois a personalidade, como conhecemos, é decorrente de fatores como a herança genética, as quais recebemos dos nossos pais, mas ela também possui uma grande influência de fatores ambientais. Em outras palavras, são as nossas interações entre pessoas e o mundo, o que envolve hábitos, valores, capacidade e aspirações. E é aqui que os grupos sociais entram, pois são neles que vamos formando e medindo a nossa personalidade, influenciados pelos padrões culturais diante da sociedade a qual nos encontramos. Ou seja, a nossa personalidade é reconhecida diante do papel que nós nos apresentamos ao mundo, por meio das nossas ações, e as nossas condutas são o produto dessa socialização. E por mais que em tese os grupos sociais que participamos são aqueles formados a partir de relações estáveis entre indivíduos, os quais nos identificamos e possuímos interesses e objetivos em comum, isso não quer dizer que todo grupo social ao qual nos encontramos seja uma referência positiva na nossa formação como indivíduo, pois nem sempre podemos escolher os grupos aos quais faremos parte. E a representação perfeita disso em Happy Feet é que Mano possui comportamentos que não condizem com a cultura e os pensamentos defendidos pela comunidade que ele faz parte, o que consequentemente acaba resultando no preconceito e na perseguição que o personagem sofre por membros desse mesmo grupo. Porém, é quando o Mano encontra seus novos amigos que ele se sente confortável para ser quem ele é de fato,
Agora ele percebe que não precisa se isolar de tudo e de todos para expressar o que ele sente, porque as pessoas à sua volta não possuem o mesmo julgamento sobre ele, pelo simples fato de não serem influenciados pelos padrões da comunidade a qual o protagonista foi criado. Então, para eles, tanto faz se o protagonista sabe ou não cantar. Na verdade, eles acabam admirando ainda mais o personagem pela sua habilidade em sapatear, o que aos poucos faz com que o protagonista fique mais confiante sobre si mesmo. E o mais interessante é que no final do filme é através da sua dança que Mano consegue se comunicar com os humanos, que eram os verdadeiros responsáveis pela escassez de peixe. E assim, Mano consegue restabelecer a cadeia alimentar da sua região. No final, é tudo sobre a jornada de se encontrar, não só em si mesmo, mas também sobre se encontrar nos outros. É sobre fazer parte de um todo. E quando acolhido e incentivado por pessoas que lhe deram o apoio necessário para ir atrás do que ele acreditava ser o certo, que Mano consegue derrubar todos os preconceitos e pensamentos capacitistas que os membros da sua espécie sempre tiveram sobre ele. Pois um detalhe interessante de se notar é que mesmo sem saber se Mano conseguiria no final as respostas que procurava, mesmo sabendo dos riscos que a jornada poderia trazer, ainda assim os seus amigos se mantiveram ao lado dele até o último segundo. E pensar sobre isso me faz fazer uma série de perguntas sobre assuntos que volta e meia passam pela minha cabeça. Afinal, quem na verdade são as pessoas às quais eu tenho mantido por perto? E o que elas têm acrescentado na minha vida? Será que eu tenho recebido e dado o suporte necessário às pessoas às quais eu escolhi ter à minha volta? Será que eu tenho sido honesto comigo mesmo? Ou apenas tenho fingido ser algo para não ser expulso do bando? E se isso for verdade, será que vale a pena eu continuar com essas relações? Bem, as respostas para essas perguntas ainda não estão claras na minha cabeça. Porém, de uma coisa eu sei. Se um dia eu precisar me arriscar nessa jornada misteriosa chamada vida, então que seja ao lado de pessoas às quais eu não tenha medo de mostrar quem realmente eu sou. I will sing a lullaby.